Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, queremos atrair a Tua presença, Pai. Sem o Senhor não podemos fazer nada, Pai, porque só Tu és Senhor. Nós nunca queremos deixar, Pai, de Te louvar, Senhor. Nós nunca queremos deixar de Te buscar, Senhor, porque Tu és a razão da nossa vida, Pai. Nós queremos viver para Te adorar, queremos viver para Te exaltar, Pai. Oh, aleluia! És a razão da minha vida, vivo para Te adorar, de Te louvar. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Ai, hoje eu acordei mais cedo, já preparei essa mesa maravilhosa para Ele, para que a gente possa estar atraindo a presença dEle, para que a gente possa mesmo declarar que Ele é a razão da nossa vida, que nós queremos viver para adorá-lo, para glorificá-lo. Pois é, amiga, aprendi com você essa mesa linda, Carlinha, maravilhosa. Você foi o vaso que Deus usou para que eu pudesse voltar a ter amor pela mesa. Bom dia, já vi que tem tantas mulheres maravilhosas aí, Marisa, minha amiga Miriam, Taninha. Bom dia, Carlinha de Floripa. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é a razão da nossa vida. Bom dia, Inês, bom dia, Debbie. Bom dia, pastora Sandra. Bom dia, Renata. Bom dia, Iraês. Ai, amiga, é verdade, amiga, você sabe que você foi o vaso para ser usada para que eu pudesse voltar. Depois daquele evento onde eu tive todas as minhas louças quebradas, eu voltei a ter amor por causa da sua vida. Pastora Lúbia, da Bahia, bom dia, pastora, seja bem-vinda, é uma honra ter você aqui, viu? Não estou conseguindo ouvir, o que será? Bem, eu acho que para todo mundo tá normal, né, meninas? Vai, me dá o feedback aí, Miriam, se tá tudo bem.
Bom dia, Simone. Me dá o feedback se tá tudo bem. Amém. Bom dia, Bárbara maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Tá tudo bem, né? Obrigado, Aniele. Obrigada, viu? Ai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar todas aquelas que não estão conseguindo ver, todas aquelas que não estão conseguindo ouvir. Que o Senhor possa mesmo abrir as portas para que, em nome de Jesus Cristo, o mundo espiritual possa agora estar aberto para todas aquelas que desejam mais do Senhor nessa manhã. E como nós já declaramos aqui, dele é a honra, dele é a glória, dele é o poder, sabe? Não existe mesmo outro Deus que seja digno como ele na nossa vida. O nome dessa canção é Tua é a Glória, Comunidade da Graça em Ubatuba. Bem, meninas, eu já vou fixar aqui. Vamos lá. O que tá rolando no mês de setembro? No mês de setembro, toda quarta-feira, nós vamos estar sorteando 3 devocionais meus aqui, tá bom? Quem pode participar? Aquelas que estão aqui do início ao fim, apenas ao vivo, tá bom? Apenas ao vivo. E o que eu tenho que fazer, Séries? Você tem que mandar o seu nome, você tem que mandar o seu telefone, o seu WhatsApp. Ai, meu Deus, peraí. Eu sempre falho nisso daqui, gente. Você tem que mandar o seu nome, o seu WhatsApp pra Tânia. Nesse número aí, o seu nome completo e o seu WhatsApp. E hoje não vai ser só isso não, tá, meninas? Hoje eu vou falar uma frase aqui no meio da nossa ministração que você vai ter que falar. Por quê? O meu chamado aqui, você sabe que é de mestre. Então, um bom mestre, ele não quer apenas ter alunos do outro lado. Não é isso. Um bom mestre quer que os alunos aprendam. Um bom mestre quer que os alunos saiam dali passando de ano, sendo aprovados. Por isso, eu preciso que vocês se desliguem de tudo lá fora agora e prestem atenção para que o Espírito Santo de Deus possa falar com vocês. Então, hoje não será apenas o nome de vocês e o WhatsApp. Nananina não, tá bom? Eu vou falar uma frase no meio da ministração e quem não mandar essa frase pra Tânia não vai entrar no sorteio, tá bom? Menina, a gente tem que aprender a palavra, sabe? Não vou passar pelo Zap não, vai ficar só aqui. Não vou passar pelo Zap não, tá bom? Ontem Deus ministrou tanto isso ao meu coração, sabe, gente? Ministrou tanto, falou, filha, eu não tô te chamando pra ter seguidoras, não, eu não tô te chamando pra ter seguidores, não tô te chamando pra alcançar multidões, não, eu tô te chamando pra levar com que as mulheres tenham intimidade com Deus. E intimidades, amadas, são pra poucas, tá bom? Intimidades são pra poucas. Então, guarda isso no coração de vocês. Como saberemos a ganhadora? Eu sempre posto lá no Mulheres Ensinando Mulheres. Semana passada eu postei as 3 que ganharam. Tá bom? As 3, os livros já foram encaminhados. Depois, quando elas receberem, o correio tá demorando um pouquinho, né, gente? Elas vão postarem. Mas é isso daí, beleza? Você vai dar uma pista. Não, gente, no meio da ministração eu vou simplesmente falar uma frase. Tá bom? Vamos orar de novo pra gente começar? Pai amado, obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor é a própria vida, Pai, em nós. O Senhor é o nosso tudo, Pai. E nós não queremos, sabe, Senhor, ser daquelas que buscam apenas estar no meio da multidão. Nós não queremos, Pai, ser daquelas, ó Deus, que, sabe, ou seja, não, Pai, nós queremos ir além. Como nós já aprendemos aqui, Pai, nós queremos ser filhas uios. Nós não queremos ser apenas aquelas filhas tecno que simplesmente, Pai, é filha por causa que nasceu filha. Não, Pai, não. Nós queremos ser filhas, Pai, porque nós queremos imitar o Senhor. Nós queremos, Pai, ser ali como, sabe, João, como Tiago, como Pedro. Nós queremos ser íntimas do Senhor. Nós não queremos fazer muito, Pai, mas nós queremos que o Senhor faça uma obra maravilhosa, Senhor, na nossa vida, Pai.
Nós entendemos, ó Deus, que marcamos a nossa geração, Pai, não com fazendo muitas coisas, ó Deus, não, Pai, mas nós queremos deixar o Senhor fazer uma obra linda em nós, uma obra maravilhosa, Deus, em nós, Pai. Por isso, Deus, tenha liberdade, Deus, te entregamos a nossa vida, te entregamos o nosso coração, te entregamos tudo que temos, tudo que somos, e nós estamos aqui essa manhã totalmente sedentas, Pai, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Bem, não adianta dar número de WhatsApp, não, meninas. É só vocês mandarem nome completo, o WhatsApp de vocês, e a frase que eu vou falar no meio, para esse número aí da Tânia, tá bom? Bem, vocês estão notando nada diferente hoje, não? Que eu estou sem óculos? Ontem eu fui no oculista, hoje eu tô fazendo um teste, gente, para ver se eu adapto com lente. Então, vamos lá. Vou desativar aqui para não ficar pesado, tá bom? Bem, não duvide, acredite, você tem um chamado. Eu gosto muito dessa frase aqui de Paulo, em 1 Coríntios 7, 24, que ele fala assim: irmãos, cada um permaneça diante de Deus, naquilo em que foi chamado. Então, qual que é o segredo para cumprir o nosso chamado? Permanecer diante de Deus. Permanecer diante dele a todo tempo. É necessário que cada um permaneça diante de Deus. Porque se nós não permanecermos diante dele a todo tempo com os olhos fixos nele, considerando mesmo, tendo mesmo dentro do nosso coração a verdade de que ele está com os olhos sobre nós a todo tempo, nós não vamos cumprir o nosso chamado. Nós não vamos cumprir aquilo que Deus nos chamou. Temos a necessidade de permanecer diante dele. E uma das coisas mais assim que Satanás usa muito, sabe, na vida de muitas e muitas mulheres, em especial que é nosso caso aqui, é fazer com que elas duvidem que elas têm um chamado. E essa dúvida, geralmente, ela encontra lugar em qual coração? Ela encontra lugar naquele coração que ainda não teve a revelação da paternidade de Deus. Eu acabei de falar aqui, vocês se lembram que nós estudamos? Essa dúvida, ela vem no coração daquelas que são filhas apenas por nascimento, né? Que são aquelas que a filha ali no grego, que é a palavra tecno, é filha porque ela nasceu de novo e pronto. Mas aquela filha uios, que é a palavra uios no grego, significa aqueles filhos que são filhos porque são parecidos com o pai. E esses filhos que andam parecidos com o pai, eles têm a revelação da paternidade de Deus. E, consequentemente, eles passam a cada dia mais ter a certeza do seu chamado. Eles passam a cada dia mais ter a firme convicção no coração daquilo o qual eles foram chamados. Um exemplo bem real disso é quando eu fui fazer seminário, sabe, meninas? Eu creio assim, eu creio que Deus, ele já planta dentro de nós a vocação do nosso chamado. Eu creio que Deus, ele nos faz, né, com a eternidade dentro de nós, e ele nos faz com aquela sementinha divina. A palavra de Deus fala que existe uma semente divina dentro de nós, e essa semente divina, ali dentro dela está o nosso chamado. Por exemplo, eu, desde novinha, as minhas amigas queriam ser médicas, queriam ser advogadas, queriam aprender outras línguas. Tudo que a Séries queria era formar uma família. Tudo que a Séries queria era ser mãe de muitos filhos. E olha para vocês verem o tanto que é algo impregnado dentro de nós. Mesmo passando pelo abuso na infância, isso não apagou dentro de mim. Por quê? Porque aquilo que vem de Deus não apaga dentro da gente. Eu podia ter trauma, né? Trauma, porque para montar uma família você tem que pensar em muitas coisas e tem a parte sexual, mas não, isso sempre teve, sabe? Isso sempre teve aqui impregnado dentro de mim. E hoje, qual é o meu chamado? Eu falo que a Séries hoje é mãe de muitos filhos, não é verdade? Eu sempre quis ter uma família com 4 filhos. Eu falo que eu admiro muito minha amiga Carlinha, né? 4 filhos e ela era o quê? Ela era filha única. Vocês sabiam que a Carla era filha única e hoje ela tem 4 filhos e uma ainda do coração?
E assim, Deus, além dele ter me dado 3 filhos, ele ainda me deu filhos do coração, sabe? Mas filhos do coração mesmo. Gente, até neta do coração eu já tenho. Então, assim, o chamado, ele é impregnado dentro de nós. Ele é impregnado dentro de nós. Sério, como que essa semente vai fluindo? Como que essa semente vai nascendo? A partir do momento que você conhece a Deus, que você tem a revelação de quem Ele é e você acredita que apenas o Espírito Santo de Deus é poderoso para fazer com que essa semente seja plantada, seja ali, sabe, realmente cultivada e que ela dê frutos. É o Espírito Santo de Deus. Por isso que, como Paulo falou aqui, nós precisamos o quê? Permanecer. Nós precisamos permanecer diante de Deus. E como eu falei para vocês quando eu fui pro seminário, eu sempre tive assim no coração essa maternidade, esse desejo de ajudar, de acolher. E quando eu fui pro seminário, eu lembro que a minha sogra brincava assim comigo: vai ser pastora, vai pregar. Eu falava: não, eu não quero pregar, eu só quero fazer seminário para que eu possa conhecer mais de Deus, para me ajudar as pessoas. Por que isso? Por causa que Satanás, ele usa, sabe, as nossas falhas para fazer a gente duvidar do nosso chamado. A gente muitas vezes não se sente capaz, a gente não se sente digna. Ei, deixa eu te falar uma coisa, mulher. Quando eu falo para vocês que você precisa permanecer diante de Deus para que Deus, em nome de Jesus Cristo, fortaleça a sua fé, porque quando Deus coloca um chamado dentro de você, você nunca vai se sentir digna para cumprir esse chamado. Mas não existe nenhuma dignidade em nós para cumprir esse chamado, não. Não existe. Não existe. A frase, hoje, eu vou falar ela 3 vezes, tá bom? Você é uma professora boazinha. É aquela: eu sou do meu amado e ele é meu. Anotem aí. Então, aqui em Jeremias 1, versículos 4 a 10, fala assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eu não sei nem falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irás. E tudo quanto eu te mandar, você falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou a boca e o Senhor disse a ele: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, Jeremias, hoje eu te constituo sobre as nações, eu te constituo sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Mulher, deixa eu te falar uma coisa. A primeira vez que Deus me disse isso aqui, sabe o que eu falei para ele? Falei: Senhor, eu não sou profeta, então essa palavra não é para mim. Sabe o que Deus me disse? Antigamente eu falava através dos profetas, mas hoje eu falo através do Filho. Eu falo através do meu Espírito, que você é uma filha. Essa palavra que é para você, Séries. Essa palavra é para você aí que está do outro lado, mulher. Eu te formei no ventre da tua mãe, eu te conheci ali dentro. Antes que você saísse a madre, eu te constituí. Eu te constituí como uma filha minha. Então, mulher, não digas que não sabe falar, não digas que não passa de uma criança, mas escuta. Se vocês permanecer diante de mim, eu vou estender a minha mão, eu vou colocar a minha mão na tua boca. E você vai ser levantada para fazer tudo aquilo que eu te chamei para fazer. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com as suas falhas. Não tem nada a ver com o teu tamanho. Jeremias, ele era um profeta depressivo. Ele era um profeta chorão. E ainda assim, ele cumpriu o chamado dele. Então, primeiro, sabe o que Deus faz? Ele revela as nossas falhas. Primeiro, Deus expõe as nossas falhas. Para quê? Para nos humilhar? Para nos envergonhar? Não. Primeiro, Ele expõe as nossas falhas para que nós possamos ser curadas e para depois nos usar, sabe? Para depois Ele nos usar. Primeiro, Ele esquadrinha o coração para quê? Para que Ele possa nos conhecer? Claro que não. Ele esquadrinha o nosso coração para que nós possamos ser fortes e corajosas e tenhamos coragem de nos conhecer.
Amadas, e o tanto que é difícil quando a gente lidar com as nossas falhas. E o tanto que é difícil quando nós lidamos com os nossos erros, a gente continuar. Sabe? Mas eu quero te falar algo. Primeira coisa, anota aí do chamado. Eu sei que depois a Miriam faz a excelência desse resumo. Mas primeira coisa, não duvide. Você tem um chamado. Segunda coisa, o erro. Não erre. A partir de hoje, não cometa o erro de achar que o seu chamado é a partir do que você tem. Não. O seu chamado não é a partir do que você tem. Não, não é. O seu chamado não tem a ver com aquilo que você tem. Eu vou falar de novo. Mas o seu chamado tem a ver com aquilo que Deus sabe que você pode se tornar quando você escolher estar face a face com Ele. Quando você escolher ver o poder de Deus vir sobre você e te transformar. Olha, a vida com Deus não tem nada a ver com você ver e fazer. Não, não é assim. É o contrário. A vida com Deus é o seguinte: primeiro você faz, depois você vê. Sabe? É o contrário. Vou dar um exemplo assim bem bacana para você. Você sabia que a palavra de Deus foi escrita em hebraico e aramaico? E o hebraico se você pega uma Bíblia escrita em hebraico, como que o hebraico é? Ele é de trás para frente. Então, se você começa um livro, hoje a gente começa um livro normal de frente para trás, o hebraico não vai ser assim. Ele começa de trás para frente. Sabe por que que é? É porque os planos de Deus são diferentes dos nossos. Deus, ele não usa os nossos meios, não. Ele faz as coisas do jeito dele. Ele começa de frente para trás, de trás para frente, ele pode todas as coisas. Mas qual é o desejo do coração de Deus? É levar eu e você a crer. E quando eu falo para vocês que o nosso chamado não tem nada a ver com o que nós temos, mas com aquilo que nós podemos nos tornar nele, é porque aqui em Gênesis 11 e 12, isso é muito claro. Eu creio que em nome de Jesus você nunca mais vai se esquecer disso. Presta atenção. Em Gênesis 11, quando Deus chama Abraão, tem um versículo, Gênesis 11:30, fala assim: Saraí, que era mulher de Abraão, né? Saraí era estéril, ela não tinha filhos. Ele enfatiza isso aqui em Gênesis 11:30. E saiba que tudo que está na palavra é vida, tudo que está na palavra é real. Um versículo da palavra de Deus é capaz de trazer uma revelação sobre a sua vida que te alimenta dias e meses e anos, principalmente quando ele é revelado, tá? Então, Saraí era estéril e não tinha filhos. Beleza, né? Aí, Gênesis 11:30. Logo quando entra em Gênesis 12, o que que acontece? O chamado de Abraão. O Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti, Abraão, eu farei de você uma grande nação. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o teu nome. Você será uma bênção, Abraão. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Mas ei, meu Deus, que coisa sem nexo! Nossa, como assim? Eu vou abençoar Abraão, eu vou dar para ele através dele eu vou fazer uma grande nação, uma grande geração. Mas espera aí, a mulher dele era estéril. Como assim? Ei, o seu chamado não é a partir do que você tem, mas ele é a partir daquilo que Deus pode fazer em você. O seu milagre depende da sua ousadia, da sua coragem, da sua fé. O seu milagre depende de você andar não como as circunstâncias ao seu redor te definem, mas o seu chamado depende de você fixar os seus olhos e estar diante de Deus todos os dias da sua vida. As coisas de Deus são assim. As coisas de Deus não se discernem fisicamente, as coisas de Deus não se discernem carnalmente. Se você, mulher, está esperando você ver para continuar, você nunca vai ver para continuar. Primeiro você continua, depois você vai ver, porque é muito claro. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é um Pai que presenteia, que abençoa aqueles que o amam. Ei, as coisas de Deus são loucura para o homem. As coisas de Deus se discernem espiritualmente, não é para entender, não, é para obedecer. Por isso, não ache, mulher, que o seu chamado depende do que você tem. Não, ele não depende do que você tem, mas ele depende de você acreditar naquilo que o poder de Deus pode fazer em você e através de vocês. Bem,
Terceira coisa, não, gente, essa palavra, quando Deus me deu essa frase, gente, assim, olha para vocês verem o quanto a gente precisa do Espírito Santo. Olha para vocês verem que não tem nada a ver com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente é. Nada, gente, não tem nada a ver. Deus me disse essa frase. E essa frase, ela faz parte da gente cumprir o chamado de Deus com excelência, com alegria. Presta atenção, olha que frase, gente. Ele me disse assim na época: filha, não finque estacas onde Deus não te chamou para criar raízes. Presta atenção. Não finque estacas onde Deus não te chamou para criar raízes. Gente, quantos e quantos chamados paralisados. Chamado paralisados, eles não vêm apenas dos nossos erros, eles vêm também dos nossos acertos. Como assim, sério? Sabe quando você começa a fazer uma coisa e no início você custa fazer aquela coisa e de repente a coisa flui, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí sabe o que acontece? Você deixa de estar face a face com o Senhor, você deixa de dar frente a frente com o Senhor e você começa a tocar aquele negócio, mas sem a presença dele. Sabe por quê? Porque você sabe. Aí sabe o que acontece? Você começa a achar que se trata de você. Mas para cumprir o chamado de Deus com excelência não tem nada a ver conosco. Não se trata. Não se trata de nós, se trata dele. Se trata dele, não tem nada a ver conosco. Sabe, amada? Deus, ele vai te dar quando você estiver disposta a renunciar. A renunciar. Quando Paulo fala ali que Paulo tinha um espinho na carne e que Deus... Ele pediu para Deus 3 vezes para que aquele espinho saísse. E o que Deus falou? Não, Paulo, a minha graça te basta. E que para que você não ensoberbeça com as revelações que eu tenho para você, isso vai continuar aí. Sabe para quê? Para te lembrar que a carne, ela briga com o meu espírito o tempo todo, um querendo sobressair ao outro. Ah, querida, deixa eu te falar uma coisa. Não finque estacas onde Deus não te chamou para criar raízes. O nosso id muitas vezes é passageiro. O nosso id, ele não é fixo. O nosso id, ele é o quê? Ele é temporário. Deixa Deus te levar como folha, sabe? Como folha. O Espírito Santo, ele tem que ter liberdade na minha vida, na tua vida. Eu creio que muitas vezes nós nos contentamos com as migalhas que caem de cima da mesa, enquanto Deus quer colocar sobre nós uma ceia maravilhosa e nós estamos tão fixadas nas migalhas, alimentando a nossa carne, que a gente não entende que a nossa vida tem que ser pelo Espírito e o nosso Espírito é eterno. Ele nunca vai se satisfazer com as coisas dessa terra. Ei, mulher, o teu Espírito é eterno. Não, nada, deixa eu te falar uma coisa, o que você faz nunca pode te saciar. A presença de Deus, ela nunca pode te saciar. Você tem que viver insatisfeito enquanto você estiver aqui. Sabe por quê? Porque o nosso chamado tem que sempre ansiar a gente querer mais. E Deus, o chamado, ele sempre nos desafia. O chamado não deixa a gente numa zona de conforto. Se você tá numa zoninha de conforto, eu quero te falar uma coisa, você não está embaixo da direção do Senhor, porque o chamado te desafia. O chamado, quando você está ali no centro da vontade de Deus, você sempre acorda entendendo que você não sabe nada e que você precisa buscar nele para que você possa atingir aquilo que ele tem para você, sabe? Então não finque estacas onde Deus não te chamou para criar raízes, mulher. Não faça isso. Eu falo que tem 2 versículos-chave que permeiam o meu chamado, que permeiam a minha caminhada. O primeiro, você sabe, eu acho que o primeiro você já até sabe, porque eu falo ele tanto para vocês. Tá aqui em Mateus 28, 18 e 20, né? Que quando Jesus aproximando ali dos discípulos, ele falou para eles: ei, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Primeiro, cabe a nós ir, cabe a nós ensinar, mas cabe a nós sermos sensíveis à presença de Deus para falar assim: Séries, vai para a direita, Séries, vai para a esquerda, Séries, para, Séries, continua. Por isso que ele fala que está conosco todos os dias, porque a cada dia existe uma direção nova, a cada dia existe um maná novo, a cada dia existe uma armadura que ele te reveste para que você possa ir para o lugar certo. Deus me revelou isso bem recente, filha.
A cada manhã, as misericórdias se renovam sobre a sua vida e uma armadura diferente vem. Sabe por quê? Porque ontem já foi. Hoje eu tenho algo novo para você, filha, e você precisa de uma armadura diferente. Amadas, Deus, ele não se limita. Deus é eterno. Sabe, por isso que ali em Romanos 6, ele fala pra gente andar o quê? Em novidade de vida. Ele fala pra gente, se a gente realmente quer servir a um Deus que é vivo, a gente precisa andar em novidade de vida. E o outro versículo tá aqui em 1 Pedro 2,9, que ele fala quem nós somos. Presta atenção. Vós, porém, quem nós somos, mulheres? Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Essas somos nós. Agora, para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual que é o nosso chamado? Saber quem nós somos. Nós somos top dos tops, gente. Gente, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, porque nós somos filhas dele. Agora, pra quê? Pra que nós somos isso tudo? Pra proclamar as virtudes dele. As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, é pra falar de quem? De mim? De você? Não, é pra proclamar as virtudes dele, não é as nossas. Vocês estão me entendendo? Por isso que João Batista fala, ele tem que crescer, eu e você temos que diminuir. Estar no centro da vontade de Deus, cumprindo o chamado, quando você entende isso, você passa a falar mais dele e menos de você. Você não perde tempo falando de você. Você é apaixonada em falar dele. Você não perde tempo falando de você, te louvando, te exaltando. Não! Você tem até dificuldade de fazer isso. E eu acho tão tremendo que isso é tão real que logo depois que ele fala aquilo que nós somos chamadas para fazer, ele fixa quem nós éramos. Ele fala assim, sim, antes vocês não eram esse povo. Não, vocês não eram um povo, mas agora vocês são um povo de Deus. Por quê? Porque vocês alcançaram misericórdia. E ele ainda repete, vocês alcançaram misericórdia. Sabe, meninas, vocês e eu, nós vamos cumprir o nosso chamado, não é na carne. O nosso chamado é para se cumprir no Espírito. Eu vou dar, por exemplo, ano passado, eu sempre fui muito atraída pela obra, sabe? Pelo serviço mesmo, eu sempre fui muito assim. Para mim, viver esse tempo aqui que eu tenho vivido com vocês de ensino, isso aqui foi um desafio, porque eu sempre tive muita dificuldade de aquietar na frente de um computador, na frente da palavra e estudar, assim. Por quê? Porque eu queria fazer, né? A Marta queria fazer. Então, Deus, ele tá gerando isso dentro de mim, sabe? No momento, eu tenho aprendido sobre o que é aquietar, me alimentar, para que depois eu possa ensinar. Eu tive uma experiência tão real com Deus, eu acho que ele me deu uma chacoalhada tão grande numa madrugada que eu escutava a voz dele audível. Ele me falava aquilo que ele queria que eu fizesse. E sabe o que ele me perguntou no final? Ele me disse assim, Séries, você não é obrigada, você pode escolher. Meninas, foi tão forte que eu virei para ele e falei assim, eu posso te dar a resposta depois? Foi isso. Sabe por quê? Porque eu temi tanto aquele momento. Porque nós precisamos nos submeter à vontade dele. E para nos submeter à vontade dele, você tem que negar totalmente a sua carne. E como eu falo para vocês, o meu ativismo, ano passado, eu não sei se foi ano retrasado, eu tentei entrar num presídio, sabe? Fiquei sabendo que ele estava precisando de um presídio de mães grávidas com neném que ficava até 1 ano. E eu consegui arrecadar fraldas, consegui arrecadar meia, e foi uma maravilha. Eu fui lá, sabe? Foi lindo o acesso. Eu falei, agora eu vou começar nesse presídio toda semana. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. As portas se fecharam. Sabe por quê? Porque tem tempo para todas as coisas. Sabe, muitas vezes nós não discernimos isso e queremos agir o quê? Na nossa carne. Mas o que Deus quer me mostrar? Ontem eu tive uma experiência tão real disso. Ontem eu conheci uma pastora Michele, e ela tem isso na veia, sabe, gente? Ela tem isso na veia. E ela começou a me contar que ela ama ir para presídio, do trabalho dela com presídio, os meus olhos se encheram de água, gente. Os meus olhos se encheram de água. E o que Deus me falou ali naquele momento? Ela faz parte de um corpo junto com você. Mas essa é a parte dela, não é a sua parte.
sabe? E o que Deus quer nos dizer com isso? O id é nosso. Nós escolhemos ir ou não, mas o destino vem dele, queridas. O destino não vem de nós mesmas. O destino vem dele. Você escolhe ir, mas ele vai te direcionar para o lugar certo. Ele vai te direcionar para o lugar certo. Ele vai te direcionar para aquilo que ele deseja que você faça. É igual ele fala, né? Que nós somos cartas vivas nas mãos do Senhor. Nós somos cartas vivas. E nessa quarentena ele me diz: filha, vocês são cartas, mas o conteúdo da carta e o destino da carta vem de mim, não adianta. Sabe, a carta, ela não vai sozinha. Ela precisa de uma pessoa que leva a carta, não é verdade? Precisa vir, esqueci do carteiro, o carteiro precisa vir, o carteiro precisa saber o endereço e o carteiro precisa entregar a carta. Deus me disse: eu sou carteiro, querida. Você é apenas a carta. Você é apenas a carta viva nas minhas mãos, mas eu sou aquele que coloca o conteúdo dentro de você. E eu sou aquele que escolhe o destinatário, onde você vai chegar, onde você vai levar as boas novas, aquilo que vocês vão fazer. Por isso, guarda isso no coração de vocês. Não finquem estacas onde Deus não te chamou para criar raízes. Não faça isso. E o quarto e último item. Vou falar mais uma vez a frase, tá bom? Do sorteio. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Olha só, a última coisa que eu quero falar para vocês. Não subestime o poder de Deus. Porque se você subestimar o poder de Deus, você não vai cumprir o chamado que Deus tem para você. Em 2018, e assim foi eu acho que era tão assim sério na minha vida, que tinha 3 meses que a mamãe tinha falecido, eu tava passando por assim um período de imunidade baixa. Eu lembro que eu tava no sul, minha família mora toda lá, a família do meu marido também, e eu andando na praia, e eu comecei a gravar minha oração, porque eu tava tão fraca, porque ali eu orava, mas parece que eu não escutava. E eu falei: ai Deus, eu vou gravar isso para que eu possa escutar depois. E ficou gravado. E ali, Deus me disse muito forte que o meu pai, ele ia fazer parte do meu id a partir daquele momento. E ali naquele momento eu não entendi, sabe? Mas depois eu realmente entendi. O papai hoje ele tá com Alzheimer e ele faz parte do meu id, sabe? Ele faz parte do meu id, ele faz parte do id da minha irmã, ele faz parte do id do meu irmão. E no início, quando isso realmente começou a vir, eu falei com Deus, eu falei assim: eu não vou dar conta, sabe? Porque é difícil. Eu lembro que teve uns dias que eu e minha irmã, nós choramos tanto, gente, nós choramos tanto, porque você vê é como se você visse uma pessoa que você ama sendo desconstruída, sabe? E ali eu falei para Deus: Deus, se o Senhor quiser que eu abra mão de tudo que eu tenho feito aqui, né, como pastoreio para cuidar dele, eu vou cuidar. Se isso for o que o Senhor quiser, eu vou fazer. Mas ali Deus me disse: filha, não subestime o meu poder. Não subestime o meu poder. Filha, você pode até subestimar as suas falhas, você pode até subestimar aquilo que você pode, aquilo que você não pode fazer, mas não subestime o meu poder. O meu poder, ele aperfeiçoa na sua fraqueza. E Deus, ele tem me ensinado que apesar, sabe, de tantas coisas, de tantos desafios, apesar das minhas falhas, apesar do meu medo, apesar da minha dor, se eu continuar avançando, eu vou experimentar um poder maravilhoso de Deus. Agora, por que eu tô falando isso para vocês? Porque quando nós subestimamos o poder de Deus, nós corremos e fazemos apenas aquilo que nós queremos. Nós não prosseguimos com tanta coisa que Deus nos dá. Mas deixa eu te falar uma coisa: não vem sobre nós tentação maior do que nós podemos suportar. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma mulher dizendo: eu larguei tudo, larguei meu trabalho, larguei tudo para cuidar da minha casa e eu tô muito infeliz. É claro que você vai estar infeliz agora. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, no início a sua carne vai gritar, a sua carne vai chorar, a sua carne vai dar birra, sabe? Por quê? Porque você precisa aprender que a alegria de servir a Deus não está na carne.
A alegria de servir a Deus, de cumprir o chamado dele, está no nosso espírito. Por isso que a carne, ela vai sofrer, ela vai gritar. Aí onde que Deus fala, não anda na carne. Você está esperando felicidade da carne, você está esperando glória da sua carne, você está esperando que a sua carne te bata a palma. Não! Ei, mulher, o nosso primeiro chamado é a nossa casa. O nosso primeiro chamado são nossos pais, é nosso casamento, é nosso filho. Se a gente não fizer dentro com excelência, nós não seremos colocadas de fora para fazer com excelência, até porque Deus não precisa. Deus escolhe precisar de nós, sabe? E Deus tem me revelado, sabe, amadas, que Ele tem um chamado. Ele tem um chamado nesse tempo para mulheres que estão se sentindo aprisionadas, para mulheres que estão se sentindo com medo, para que essas mulheres escolham andar no poder dele e se tornarem libertadoras. Presta atenção. Ele não tá chamando mulher que tá se achando aí não, tá? Não. Deus tá passando a peneira. Deus tá passando a peneira. Ele tá fazendo a gente sentir na carne aquilo que verdadeiramente vai nos levantar, vai nos impulsionar pra gente fazer diferente, sabe por quê? Porque Deus não quer um bando de mulher que se glorie naquilo que elas fazem, não. Deus quer um exército de mulheres que conhece a dor da outra e que se levanta pra ajudar a outra porque sabe o que a outra tá passando por aquilo que ela padeceu. Jesus foi assim, vocês lembram? Ele sabe o que eu e você passamos aqui. Ele sabe, ele se entregou porque ele sabe. Ele sabe o que é sentir a dor na carne, de ter uma vida aqui. E Deus está chamando mulheres. Vou repetir isso, porque Deus tem me falado isso tanto. Mulheres que têm se sentido aprisionadas, mulheres que estão com dores, sabe? Com processos meio de parto, para escolher, para virar a chave dentro dessas mulheres. E essas mulheres abrir a boca para serem libertadoras. E libertadoras as quais elas não vão alimentar o seu ego, elas não vão alimentar a sua carne. Sabe por quê? Porque a dor que elas sabem que a outra mulher está sentindo é tão grande, que ela sabe que apenas o próprio Deus pode tirar essa dor. E ela não toma o lugar que é dele. Ela não toma o lugar que é dele. Essas mulheres vão se submeter aos processos de Deus. E elas vão dar honra, elas vão dar glória, elas vão sair, sabe, entendendo que aquele que acha que sabe alguma coisa ainda não entendeu como saber nada. Essas mulheres que vão ser libertas, sabe? Vão ter uma chave virada. Elas não serão mulheres que vão julgar outras mulheres, que vão derrubar outras mulheres. Não! Elas vão amar outras mulheres. Elas vão cuidar de outras mulheres. Elas vão entender, sabe? Que ainda que elas não tiveram ninguém que marcaram a sua história, ninguém que marcaram a sua vida fazendo isso, elas vão se colocar diante do Senhor para fazer isso na vida de outras mulheres. Ah, como eu me lembro. Como eu me lembro quando Deus virou para mim e falou assim, filha, apesar de você não ter tido nenhuma mulher que marcou a sua geração, eu não tive nenhuma mulher que marcou a minha geração, nenhuma. Até meus 19, 20 anos eu nunca ouvi ninguém falar de Jesus. Ninguém, era algo tão religioso, tão supérfluo. Eu nunca tive uma mulher que falava assim, tô orando por você. Não sei o que é isso, gente. Eu não sabia. Até meus 20 anos isso pra mim era algo tão longe. Ainda continuou sendo durante muito tempo, mesmo dentro de uma igreja evangélica. Mas foi onde eu comecei a enxergar. E Deus me disse, apesar de você não ter tido ninguém que marcou a sua geração, eu vou te levantar para marcar a geração de muitas mulheres, para que você mostre para elas que o mesmo que eu estou fazendo com você, eu quero fazer com elas. Mulher, deixa eu te falar, para de choramingar, falar que você não tem ninguém, que você é isso, que você é aquilo. Se levanta com autoridade, sabe? Se levanta para que você possa mudar a sua história a partir de você. Para de vitimizar. Ai, ó céus, para. Escolhe, sabe? Entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e deixar ele fazer. Escolhe hoje entregar o seu filho ao Senhor, confiar nele e deixar ele fazer. Escolhe hoje, mulher, entregar o seu casamento nas mãos do Senhor e deixar ele fazer. Escolhe hoje, mulher, entregar o seu chamado nas mãos do Senhor e deixar ele fazer. Eu acho tão tremendo que a palavra fala, entrega o seu caminho. Ou seja, ele é seu. Ele é seu. Você tem o poder de entregar e você tem o poder de reter. Mas ele é nosso. Ele é nosso. Você tem o poder hoje de entregar o seu chamado nas mãos do Senhor. A partir de hoje, confiar nele e acreditar que ele vai fazer. Sérgio, mas o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer?
Você precisa apenas ter uma vida onde você tem tempo com Deus, sozinha, onde você tem tempo na palavra e onde você tem tempo com os irmãos e lançar essa ansiedade de que você tem que produzir para você ser alguma coisa. Deixa eu te falar, você não tem que produzir para ser nada. Deus te chamou, ainda que não seja para ser nada, Ele te chamou para estar com Ele. Ele te chamou para estar na palavra dEle. Ele te chamou para que você esteja com outros irmãos que tenham no coração a mesma coisa que você. Você não vai aumentar o amor de Deus por você, por aquilo que você faz. Eu conheço mulheres maravilhosas que o marido não deixa elas irem na igreja, mas elas cumprem o chamado dela com excelência dentro de casa e elas levantam outras mulheres de uma maneira linda, sem reclamar, mas agradecendo. E quando mais a gente agradece, mais Deus faz, sabe? Muitas vezes a gente olha para essas mulheres e não vê nada, mas ei, quando nós chegarmos no céu, nós vamos nos surpreender com o galardão delas. Nós vamos falar assim, uau, eu não imaginava que a fulana ia ter essa casa aqui, uau, meu Deus. Sabe por quê? Porque nós somos movidas por aquilo que os nossos olhos veem. Mas Deus é movido por aquilo que o nosso coração manifesta. Deus não enxerga como nós enxergamos a aparência, mas Deus enxerga o nosso coração. Ainda que você esteja parada sem fazer nada, a motivação do teu coração, mulher, é tudo. Ela é tudo. E eu quero te falar algo. Deus, Ele não te capacita para você fazer o que você quer. Presta atenção. Deus não vai te capacitar para fazer o que você quer. Ele vai te capacitar para que você faça o que Ele deseja que você faça. Sabe por quê? Porque os planos que Ele tem ao nosso respeito são planos perfeitos. Os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito são pensamentos de paz, para nos dar o quê? O fim, o qual Ele tem para nós. Apenas Ele sabe, apenas Ele sabe. Por isso, Deus, Ele vai nos levantando no nosso chamado, a partir do momento que nós estamos prontas a abrir mão daquilo que Ele tem para nos dar. Sabe por quê? Porque sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é do teu coração que vai proceder as fontes da vida. E saiba que no nosso caminho, no nosso chamado, a maturidade que Deus quer que a gente alcance, ela é diferente do mundo. Ela é diferente do mundo. Essa semana Deus me revelou algo tão poderoso, tão poderoso. Moana pediu para eu fazer um devocional para ela sobre maturidade, como eu louvo a Deus, participar do chamado dessas mulheres e como eu cresço com isso. E sabe o que Deus me disse quando eu estava ali buscando a respeito disso? Deus me acordou de madrugada e Ele me disse, filha, maturidade no mundo é conhecimento, mas maturidade no reino de Deus é entrega. Vocês entenderam? Maturidade para o mundo é conhecimento, mas maturidade para o reino de Deus é entrega. Quando você está pronta para abrir mão de tudo que o mundo coloca nas tuas mãos, é que Deus te chama para confiar a você tesouros inagualáveis, os quais a ferrugem não pode comer, nada pode tocar. E é isso que Deus quer te chamar para você. Tem dúvida do seu chamado? Guarde isso que nós falamos hoje e permaneça diante dele. O segredo é esse, permanecer diante dele. Não, porque se você permanecer diante dele, você não vai duvidar do seu chamado. Você não vai correr o risco de achar que o seu chamado é a partir do que você tem. Se você permanecer diante dele, você não vai fincar estacas onde Deus não te chamou para criar raízes. E se você permanecer diante dele, você não vai subestimar o poder dele. Você vai aprender, ainda que na sua fraqueza, continuar sabendo que é na tua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Em nome de Jesus, amém? Eu vou orar, depois nós vamos conversar, tá? Pai, mais uma vez, obrigada, Senhor. Pai, obrigada, Deus, porque Deus, o Senhor tem derramado tanto aqui sobre nós, Pai, que eu confesso pro Senhor que eu realmente, Pai, eu fico constrangida, Pai, pelo tanto que o Senhor tem derramado aqui sobre nós.
Deus, eu e todas essas mulheres que estão aí do outro lado, Pai, somos mais de 700 mulheres, nós queremos te render graça e louvor essa manhã pela porção que o Senhor tem nos dado. Deus, o Senhor tem nos permitido estudar a palavra de uma maneira tão real, tão viva, Pai, que parece que a gente está junto aqui, Deus, numa sala de aula. Eu consigo ver o Mestre, que é o Senhor, na nossa frente, o Espírito Santo, Deus, permeando cada uma de nós, passando ao nosso lado e derramando porções vivas, Pai, vivas, porque eu creio, Deus, no exército de mulheres que o Senhor tem formado aqui, Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, destrava chaves, ó Deus, destrava chaves, Pai, em nome de Jesus Cristo, destrava chaves, Senhor, vira a chave dentro de nós aqui, Pai. Nós queremos cumprir o nosso chamado, Deus, com alegria, nós queremos cumprir o nosso chamado com excelência, Deus, o ID, ele é para que a gente possa ir, mas é o Senhor que nos dá o destino. Somos cartas vivas, Senhor, mas o conteúdo vem do Senhor, Pai. O conteúdo vem do Senhor, o destinatário também vem do Senhor. O Senhor é o carteiro, Pai, que nos pega, que nos entrega. Deus, nós queremos viver dessa maneira nas Tuas mãos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não duvidar do nosso chamado. Nos ajuda, Deus, a não ser paralisada, Deus, entender, sabe, achar que nós só vamos depois de que a gente achar que a gente tem. Não, Deus, o nosso chamado não depende do que nós temos, mas depende do Senhor abrir a sua boca e determinar isso sobre nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, não deixa, Senhor, a gente subestimar o Teu poder nessa caminhada, Pai, não deixe, Senhor, mas que nós possamos todos os dias estar face a face com o Senhor, ter tempo com o Senhor em oração, ter tempo na Tua palavra, ter tempo congregando com os irmãos. Coloca perto de nós, ó Deus, abre, Deus, relacionamentos para nós que vai nos ajudar, Deus, a cumprir o nosso chamado com alegria, a cumprir o nosso chamado com excelência. Faz, ó Deus, essas alianças dentro de nós, Pai. Nós precisamos umas das outras, Pai, para isso, Pai. Somos um corpo, Deus, somos igreja, Pai. Nós não vamos, ó Deus, cumprir o nosso chamado sozinhas, Pai. Por isso, Deus, toca no nosso coração, aproxima-nos, ó Pai, daquelas que vão nos ajudar a cumprir o nosso chamado, mas que em nome de Jesus Cristo, Pai, nós possamos avançar, que nós possamos avançar. Eu quero que caia por terra, Deus, toda paralisia no nosso chamado por erro, por ignorância nossa, Pai. Nós não aceitamos, nós repreendemos isso, nós declaramos que o Senhor é aquele que nos leva, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos fala, Pai, o Senhor é aquele que nos lança, Pai, para que nós possamos atingir o alvo. Tenha misericórdia de nós, Pai, que Tua graça venha sobre nós todos os dias e que nós possamos mesmo tomar posse dela pelo precioso sangue e nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Uhul! Ai, gente, Deus tem feito coisas tão lindas aqui, não é? Eu fico tão grata, gente, tão grata, Pai. Bora lá, meninas, vou repetir tudo de novo, que depois que o Espírito Santo vem, a gente fica amorosa, né? A gente fica mais boazinha. O que você tem que fazer para concorrer? Você tem que mandar pro WhatsApp da Tânia, que tá aqui, até meio-dia só. Depois de meio-dia, a Tânia não recebe mais, tá bom? Você tem que mandar o seu nome completo, o seu WhatsApp. Cuidado para não mandar errado, meninas. E você tem que mandar a frase: eu sou do meu amado. E o meu amado é meu, tá bom? E você vai concorrer a 3 devocionais meu. Você vai receber aí na sua casinha, pelo correio. Hoje mesmo à noite a gente já sorteia, eu já coloco lá no Insta de Mulheres as ganhadoras. E como eu falei pra vocês, o Mulheres Ensinando Mulheres, ele não é um chamado para dar o peixe. Não, ele não é chamado para isso. Eu tenho custado a entender, gente, mas eu tenho entendido. Mas o Mulheres Ensinando Mulheres tem um chamado de ensinar vocês a pescarem, sabe? Nós precisamos entender isso. Tem pessoas que foram chamadas para dar o peixe, mas tem pessoas que precisam ser levantadas para pescar. Porque a gente tem que estar no centro da vontade do Senhor e como um corpo, nós precisamos assumir o papel que nos cabe, em nome de Jesus. Amém? O WhatsApp tá aqui, gente, ó, tá fixado aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o WhatsApp da Tânia, tá bom? Eu fico nem querendo ir embora, gente, eu gosto tanto de estar com vocês, mas louvado seja Deus. Bora! Hoje não precisa mandar os versículos. Não, hoje não precisa mandar os versículos. Hoje é essa frase, tá bom? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Porque cada quarta-feira
nós vamos ter direções novas aqui. E só vai participar do sorteio quem fizer tudo certinho, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês. Orem por mim, orem por nós, para que a live fique salva, tá, gente? Depois eu mando lá no grupo de mulheres, no YouTube, com resumo, tudo direitinho. Só não estuda quem não quer, gente. Só não tá crescendo aqui, gente, quem não quer. Porque quem quer, gente, tá crescendo. E Deus tem dado esse crescimento, em nome de Jesus, tá bom? Beijo, deixa eu ir aproveitar mais um pouquinho a minha irmã que tá aqui. Porque minha irmã vai embora depois do almoço. E eu quero ficar um pouquinho com ela também, tá? Beijo, amo vocês. Ô, gente, tira a fotinha aí pra você chamar outras mulheres pro nosso café. Tô me achando sem óculos, né, gente? Ai, gente, hora pra dar certo. Minha lente, por favor. Bora, printa aí. A pessoa tá se achando demais, né, gente? Beijo, meninas. Eu amo muito vocês, viu?